Muita ajuda, professor Zé Dilson, muita ajuda. Ele é sempre assim. Só um minuto. Então, bom dia a todos. Eu queria pedir desculpas pelo atraso da chave, né? Infelizmente a gente teve aí uns 15 minutinhos com problemas burocráticos, mas então hoje damos início à defesa do Arley. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca por ter arguido o trabalho, a professora Carla, que é a orientadora, Neiva, que acompanhou a disciplina. O Arley, você terá um tempo para apresentar o teu trabalho, procura respeitar esse tempo. Depois a gente, não sei se vocês preferem enquanto banca acompanhar daí, ou se já preferem acompanhar a mesa. Tá. Pode ser aí? Depois então eu chamo a banca que irá abrir o teu trabalho. Tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês por virem, por estarem aqui nessa data. Agradecer ao Marcos também por ter aceitado interpretar a minha apresentação, a todos os professores da banca, e obrigado a todos vocês. Bem, meu trabalho é sobre jornalismo e tradução,
os desafios tradutórios frente à produção, gravação e apresentação do TJ UFSC Libras. Foi o trabalho que eu desenvolvi durante o TJ UFSC Libras, foi um projeto que eu desenvolvi em parceria com a professora Carmen durante 2 anos aqui na universidade, e sobre ele que a gente vai falar. A justificativa do projeto é porque a inserção do tradutor intérprete medicinais, ela é recente. A nossa profissão é bem recente e ela está se inserindo em diversos contextos de atuação. E um desses contextos é o contexto midiático, que hoje está bem em voga com o advento das redes sociais, o advento das melhorias de acessibilidade da pessoa surda. Então, a justificativa é investigar quais são os desafios que o intérprete encontra nesse contexto da tradução audiovisual. Então, o TJ UFSC Libras foi o primeiro telejornal universitário diário do Brasil. Falo que foi o primeiro porque existem outros telejornais em línguas do Brasil, mas universitário só tem o TJ UFSC, produzido inteiramente por alunos do curso de jornalismo, e eu, que era professor do Letras Línguas. Ele foi um projeto pioneiro no Brasil, ele começou em 2013, primeiro semestre de 2013, a primeira edição dia 18 de março de 2013. E findou em 2014 com a minha saída da equipe, dadas as atribulações das disciplinas e o fechamento do projeto, propriamente dito. As perguntas e problemas eram quais. A gente tinha um projeto de tradução, mas para a gente eu vou explicar o que era esse projeto de tradução. E frente a esse projeto de tradução, de que forma que ele contribuía para a apresentação desse telejornal, e em que medida a elaboração desse projeto ia de encontro aos desafios que a gente encontrava, os desafios linguísticos, técnicos e tradutórios existentes na apresentação desse tipo de mídia, desse telejornal universitário. A minha metodologia foi o estudo de caso, tendo visto que o TJ ele é um telejornal pioneiro, não existem outras obras análogas, claro que ele se baseou em outros telejornais, mas com este perfil só tem ele, e com base nisso eu optei pelo estudo de caso, estudar como que ele acontecia, e a professora Basler traz para a gente que o estudo de caso aplicado à tradução, ele vem de uma vertente de estudos descritivos da tradução. Então foi essa a metodologia, de descrever todo o processo, de como acontecia, e estudar com base em meta-reflexão, minha própria reflexão. Aqui eu trago a localização do trabalho nos mapeamentos de Williams e Chesterman, e esse trabalho ele faz interfaces com 3 áreas que estão mapeadas, que é a tradução em multimídia, a interpretação propriamente dita e o processo de tradução. Essas 3 sub-áreas dos estudos da tradução fazem interface com a minha pesquisa, tendo visto que a tradução multimídia é a tradução voltada para questões relacionadas à mídia, à televisão, e por aí vai. A interpretação, está no processo de interpretação simultânea, que dava no telejornal, e o processo de tradução, que foi o objeto de investigação, como ele acontecia. Já no mapeamento da San Jerônimo, que foi um outro mapeamento também desenvolvido na área para mapear todas as sub-áreas que compunham os estudos da tradução. O trabalho faz interface também com a tradução multimídia e audiovisual, que eu problematizo no trabalho, a definição dessa área multimídia audiovisual. Os estudos orientados ao processo de tradução e a interpretação da língua de sinais. O meu referencial teórico, ele basicamente tinha 2 vertentes. Uma era do telejornalismo, que é outra dos estudos da tradução. Eu tive que fazer um casamento entre essas 2 grandes áreas. Foi uma coisa bem interessante. Nos estudos da tradução, a questão da tradução audiovisual e multimídia, que eu trago a Araújo, também é Santiago. Durante um período de tempo ela é Santiago, no outro período ela é Araújo. Os estudos processuais da tradução, com o professor Carlos Rodrigues e o Cássio Rodrigues. A busca de subsídios internos e externos, que é a bagagem de conhecimento de mundo que a gente já tem, também as formas de pesquisa que a gente tem, os mecanismos de pesquisa, dicionário, que dão suporte à tradução, que são encontrados em Alves e Pagano. No jornalismo, eu falei sobre o processo de construção de um telejornal, não é uma tarefa simples. E o ensino de telejornalismo e produção televisual com o professor Brasil. Basicamente, meu referencial teórico
contempla essas áreas. Então, o telejornal, o TJ ele era produzido durante a tarde. O processo de produção ele começava a partir de 1h30 da tarde e ele se estendia até o telejornal ficar pronto. Isso a gente não tinha um horário propriamente dito para fechar a edição. A edição ela ia ao ar ao vivo todos os dias às 5h30 da tarde. Só que às vezes aconteciam algumas coisas na universidade que não nos permitiam publicar esse telejornal nesse horário. A gente se estendia até que esse jornal fosse publicado. Então, o processo de produção desse telejornal era todos os alunos sentados numa mesa, numa produção de pauta, uma reunião de pauta, e os repórteres saíam para colher as informações, para fazerem as reportagens, retornavam. Todo esse processo, esse material, ele era passado por uma edição para fazer a reportagem, e após a reportagem pronta, a gente iniciava a escrita do script, que é o texto que vai ser falado durante todo o telejornal. O TJ ele tem a versão em português. O apresentador da versão em português ele escrevia o script, e eu pegava esse script e construía um projeto de tradução. Esse projeto de tradução era uma escrita em formato de glosa, da forma como eu iria sinalizar esse telejornal. Então, esse projeto de tradução eu escrevia ele com base nesse texto já pronto, por isso que é um projeto de tradução, por mais que a gente tenha um processo de interpretação embutido, mas pelo fato dele vir de um texto escrito, eu chamei de projeto de tradução, orientação e interpretação. E esse texto ele era colocado num teleprompter, que é um aparelho que faz com que o texto suba, e o apresentador vai lendo esse texto. E assim eu apresentava o telejornal ouvindo o áudio da versão em português, com aquele texto, e observando no teleprompter esse projeto de tradução. Era assim que o telejornal era produzido, gravado e apresentado. O TJ ele teve diversas fases, porque como era um telejornal experimental, o curso de jornalismo da UFSC é pioneiro nessa questão da experimentação, da prática do telejornalismo, então ele constantemente passava por avaliação, por feedback, alguns dos colegas foram convidados para fazer feedback desse projeto, e consequentemente esses feedbacks eles nos proporcionavam algumas mudanças, e o telejornal teve 4 grandes fases. Eu trouxe essa catalogação dos vídeos, que na primeira fase, a gravação do telejornal ela era em formato de legenda de libras, conforme bem aqui, no passado eu definiu assim, e eu apresentava o telejornal em língua de sinais, enquanto o apresentador estava apresentando em português, era tudo ao vivo, aí tinha uma câmera focada em mim, no apresentador, e depois, esse telejornal em português, ele era inserido digitalmente em formato de janela. Essa era a primeira fase. E ela teve 18 edições. Foi bem curtinha porque a gente estava experimentando. A segunda fase foi a substituição dessa janela digital, porque dava muito trabalho fazer isso. E aqui na UFSC, os computadores não são de última geração. A gente tinha algumas limitações no laboratório que era produzido o telejornal. E a gente pensou em uma forma de melhorar esse telejornal e a gente começou a utilizar a televisão propriamente dita, que continha no estúdio. Então, assim, o telejornal primeiramente ele foi gravado em português, aí depois a gente extraía esse vídeo e colocava na televisão e eu interpretava puramente. A terceira fase do telejornal, que é o objeto da minha análise, que foi a maior quantidade de edições, foram 104 edições. Nessa fase do telejornal não era uma interpretação propriamente dita, já era uma apresentação. Então a gente tinha todo esse processo que eu falei com vocês, de escrita do texto e a escrita do projeto de tradução, para que esse projeto de tradução fosse lido e apresentado, não mais interpretado. Então é essa fase que eu escolhi para analisar, e dentro desses 104 vídeos eu escolhi um vídeo para mim analisar. A gente teve uma quarta fase, que foi quando a gente ficou sem estúdio, né, Carla? Por questões de reforma. A gente ficou sem estúdio, da noite para o dia, e a gente teve que fazer apresentações externas na universidade. A gente ia para o centro de eventos, ia para o lado da UFSC, essas apresentações eram externas. E pelo fato da gente não ter mais o teleprompter, que era um suporte para mim fazer a apresentação, a gente voltou a fazer a interpretação.
o telejornal ele voltou a ser interpretado. E 71 edições. Se somar as 4, não vão dar o universo total de 284 vídeos. Por quê? Esses vídeos que estão faltando eram vídeos que não eram produzidos em formatos diferenciados. Não teve como eu categorizar. Porque eles eram em formatos muito diferenciados. Era uma gravação que a gente fazia na reitoria impressa, era uma gravação que a gente fazia dentro do estúdio em formato de janela de libras. Então, esses vídeos eu simplesmente desprezei da minha conta pelo fato deles não fazerem nenhuma interface com esses vídeos que estavam aqui. Então, o vídeo que eu escolhi para analisar, ele foi por amostragem, foi a única forma que eu encontrei para escolher esse vídeo. Então, naquela terceira fase, eu contei 3 meses, porque 3 meses é o tempo de adaptação da metodologia de produzir o telejornal, então eu excluí esses 3 primeiros meses de edição, peguei a edição que vinha logo depois. E foi a edição da invasão, da entrada da polícia no campus, que aconteceu lá no CFH. Vocês devem ter ficado sabendo, com certeza. O Levante do Bosque. Foi o Levante do Bosque, exatamente. Obrigada, professora Carla. O Levante do Bosque. Então, esse episódio foi o que eu escolhi para analisar, e foi a edição veiculada no dia 26 de março de 2014, e tinha 8 minutos, 58 minutos de vídeo. O telejornal, ele era um telejornal de curta duração. Então, ele tinha de 5 a 7 minutos. Nesse dia, dada a excepcionalidade, ele teve quase 9 minutos de telejornal. Também pelo fato dele ser um dos maiores, veio a calhar com a minha análise. Então, a primeira coisa que eu precisava era fazer uma transcrição. E para fazer a transcrição, o software que eu escolhi foi o Elan, dada a sua fama aqui no nosso curso, né, pelo fato de fazer interface com a tradução e com a linguística, e também de ser largamente utilizado em diversas pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa do professor Carlos, da professora Janine, ali eu cito ela, e eu utilizei essa interface dele para fazer a transcrição. Então, eu tinha 4 trilhas nesse software. Uma era do texto original, aquele texto do script, propriamente dito. O projeto de tradução, que foi o texto que eu fiz em cima do script. O texto interpretado, que foi a transcrição de tudo aquilo que foi sinalizado. E comentários que eram relacionados, a trilha de comentários era mais relacionadas às questões jornalísticas, por exemplo, a troca de câmera, onde que era a marcação de soletração, onde não era, esse tipo de coisa. Ficou para fazer comentários do jornalismo. Então, esses dados eles me deram 8 trechos, 6 trechos de análise, aí a minutagem de cada um desses trechos, e a gente escolheu somente a cabeça da notícia. A cabeça da notícia é aquele texto que o apresentador fala antes de aparecer a reportagem, aquele texto introdutório. Então, eu fiz esse recorte e eu analisei apenas as cabeças das notícias. Aqui eu trago para vocês os dados, a forma como foi transcrito, o texto original, o projeto de tradução e o texto interpretado em formato de glosa. O projeto de tradução também está em formato de glosa, mas está numa escrita mais livre. E frente a isso, minha primeira busca era quais são os elementos que são evidenciados, tanto no projeto de tradução quanto no texto interpretado. Aí eu encontrei esses elementos, que são evidenciados na comparação de um com o outro, só que eu descobri uma variável, tinha outros elementos que foram apresentados no texto interpretado, que, ao meu entender, eram marcas de oralidade, eram sinais repetidos, era a introdução da reportagem, como por exemplo, então, que é para abrir uma nova notícia, aqui que eu fazia algumas redundâncias, aí eu entendi isso como marcas de oralidade, que refletia a interpretação simultânea. Frente a isso, eu tinha 3 desafios a vencer na apresentação de cada edição do telejornal. O desafio linguístico, que era de adequar a língua de sinais ao texto jornalístico, que não foi uma tarefa fácil, tanto que eu precisei passar por uma formação em jornalismo, eu fiz algumas disciplinas do curso para dar conta disso. As questões técnicas, que apresentar um telejornal com auxílio de TP não é uma tarefa fácil,
porque a gente tem que ler sem mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que nós estamos lendo. E para mim, que não tinha vivência nisso, isso foi um elemento desafiador. Eu fiz várias oficinas com a professora Cárida para aprender como fazer isso, frente ao áudio em língua portuguesa, porque nós estamos mais acostumados a ouvir o áudio em língua portuguesa e sinalizar. Só que aqui a gente tinha a variável do teleprompter, do projeto de tradução. E o desafio tradutório, que era realizar a interpretação de forma clara, não fugindo daquilo que estava no script. Esses eram desafios. E frente a esses desafios, eu selecionei dos dados alguns trechos, eu trouxe para vocês o trecho 1. O desafio linguístico, ele é evidenciado nessas marcas. A gente consegue encontrar de consonância entre o texto original e o texto interpretado. E nesses sinais foram feitas as buscas de subsídios, tanto externos quanto internos, então pesquisas em dicionários, às vezes eu saía da redação correndo para perguntar ao surdo lá na lanchonete o sinal de determinada coisa, usava o dicionário do Capovilla, e também o que eu trago de experiência para a apresentação em língua de sinais. Nesse item a gente tem a busca de subsídios. O desafio técnico era evidenciado no projeto de tradução UTP, que é, por exemplo, câmera 1, eu tinha que olhar para a câmera 1. Aqui na UFSC era soletrado. Aqui, 2 horas da tarde, seria um numeral, que era para aparecer. Aqui também o numeral. A sigla do local. Então, todas essas marcações, elas iam para o TP, porque na hora que eu ouvisse, eu tinha a noção do que eu tinha que sinalizar. Se era um número, se era diretamente o sinal, se era uma sigla. Aqui o desafio tradutório. A gente identificou algumas interferências da interpretação simultânea na tentativa de expandir a interpretação. Então, dar uma explicação maior. Por exemplo, a Graduação Federal Santa Catarina, que é o UFSC, tinha uma explicação. Aqui, droga que apareceu 2 vezes, 2 sinais diferentes da droga. Então, a gente tinha interferências da interpretação simultânea observadas. E, por fim, eu concluo que fazer o projeto de tradução, ele contribuiu de forma significativa para a apresentação, tanto no processo de produção, de gravação e apresentação do telejornal, tendo em vista que ele contemplava as necessidades, ele dava conta de vencer os desafios e auxiliava na apresentação. E bem como esse projeto de tradução também contemplava os preceitos jornalísticos que eram de fundamental importância para marcar esse gênero de discurso. E é isso. Bom, então, eu agradeço, Arlen, pela tua apresentação. Eu vou convidar a mesa, então, né, começando pela professora Cárida, que foi a orientadora do trabalho do Arlen, professor Carlos, Letras Livres, professor José Letras Livres, para que possa realizar a missão do trabalho do Arlen. Então, por ordem de portaria, a gente começa com o professor Carlos, a missão. E antecipadamente, eu e a professora Cárida, nós conversamos e organizamos da seguinte forma esse trabalho. Já que ele foi produzido justamente em coorientação, a professora Cárida fará uma fala final após a missão de vocês. Então, primeiro, o professor Carlos, a palavra, fica à vontade para dialogar com a Sentar aqui não é, mas... Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, por poder ler o trabalho, poder dialogar com o trabalho. Fiz as anotações aqui no trabalho mesmo, já peço desculpa por elas, pois estão extremamente desorganizadas e algumas são só o meu diálogo com o trabalho, então muitas você vai poder desprezar, tem sugestões de correção, algumas marcas, se você não entender,
Aí você pode me procurar, que se eu entender, eu te explico. Porque às vezes é um diálogo que a gente vai e marca. Né? No geral, o trabalho ele traz, então, uma reflexão sobre essa produção do jornal, falando de alguns tópicos que eu pontuei um pouco de maneira distinta de como aparece no trabalho, mas são aqueles que eu consigo identificar durante todo o texto, que é a questão do planejamento e estrutura. Você vai ter depois assim. Seu planejamento e estrutura, a tradução para Libras, a filmagem e edição, a apresentação e veiculação. Então, no geral, quando a gente passa por todo o trabalho, a gente está vendo esses pontos serem problematizados. E aí a sua grande proposta é refletir sobre o que você produziu, até depois eu chamar uma atenção para o que você está chamando de meta-reflexão, né? Mas a ideia era isso, é você se trazer para o foco e, a partir da sua experiência pessoal, tecer uma reflexão de outro lugar, né? Olhar por meio de outro ponto de vista, essa especificidade desse processo que você vai chamar de tradutório interpretativo, que visa a acessibilidade dos surdos ao telejornalismo. E aí você vai mencionar alguns aspectos dessa tradução. A questão da modalidade das línguas envolvidas, das próprias características de produção de um telejornal e os desafios que se encontram no processo de construção de um telejornal que seja acessível em Libras. Então, de maneira geral, a sua proposta, que eu consigo extrair lá da sua fala, é apresentar a localização da temática no campo dos estudos da tradução, tecer uma reflexão sobre os conceitos de tradução e interpretação, refletir sobre o trabalho com línguas, né, como se trabalha com línguas de diferentes modalidades, contextualizar a produção do telejornal, descrevendo suas características, discorrer sobre a metodologia empregada e as etapas da pesquisa e analisar os dados por 3 vieses, né, que seria o viés do desafio linguístico, do desafio técnico e do desafio tradutório. Enfim, no geral, na minha leitura, é assim que eu descreveria a sua proposta de trabalho. E agora o nosso diálogo e reflexões sobre os pontos do trabalho, né? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção está na página 29, né, do seu trabalho, e aí é um aspecto que é importante dialogar sobre ele, porque você, no trabalho, acaba dizendo que, como a autora não cita o que de fato seria a LSE, você imagina, conclui que ela se trata da janela de Libras. Isso é um equívoco, na verdade. Né? Por quê? Porque o conceito de LSE, de legendagem para surdos e ensurdecidos, para a autora citada, ele se difere integralmente do conceito de legenda em Libras e de janela de Libras. Ele é totalmente distinto. Por quê? Porque, segundo a própria autora, a LSE é uma legenda construída por meio da tradução intralinguística. Então, é português para português. Né? Então, não é interlinguística. E ela diz isso nos seus textos. Então, e ela ainda vai dizer que uma é legendagem para surdos e outra é legendagem para ouvintes. Ela vai dizer que a legendagem para ouvintes é costumeiramente interlingual, né, que é do inglês para o português, do francês para o português, no nosso caso, do Brasil, e a legendagem para surdos ela é intralingual, português para português. Só que um português que precisa trazer marcas sonoras, que precisa trazer indicação de personagens, que precisa trazer uma série de outros elementos que são dispensáveis para os ouvintes. E aí eu citei aqui outros trabalhos da Vera, para que você possa, então, consultá-los e concluir, então, que são duas coisas distintas. Então, esse é um ponto que merece ser corrigido no trabalho. Outro aspecto importante é com relação aos conceitos de tradução e interpretação. Eu sugiro para as pesquisas futuras que você evite
partir dos dicionários convencionais para tentar extrair uma definição conceitual. Os dicionários convencionais, eles trazem conteúdo linguístico. Eles querem trabalhar com a compreensão do vocábulo e não dos conceitos que serão atribuídos por áreas específicas a esses vocábulos. Então, eu sugiro que em pesquisas futuras você use, né, materiais que tragam um trabalho, uma discussão conceitual, que fica a cargo de dicionários terminológicos, também chamados de dicionários técnicos, ou enciclopédias, glossários, outros materiais produzidos pelas áreas, né? Porque aí eles vão contribuir mais com a sua reflexão, porque aí você traz uma série de citações dos dicionários e fica tentando identificar, não, isso é senso comum, não é e tal, mas o dicionário convencional ele não tem o objetivo de abordar o conceito. Então, eu sugiro para o futuro que você use, por exemplo, a Routledge, a Enciclopédia de Estudos da Tradução, que você use dicionários de linguística. Então, eu cito, por exemplo, do Debois, para você, que você pode consultar, o dicionário de semiótica, porque aí sim eles vão trazer uma discussão do conceito de tradução, de interpretação, e não só do vocábulo. Então, para o futuro fica essa sugestão. Sugiro também a leitura de um artigo bem simplesinho, está aqui anotado para você, que chama Sobre a Tradução e Sua Indefinição em Dicionários Tecnológicos, que é uma autora que vai pegar esses dicionários tecnológicos, vai fazer toda essa diferenciação dos dicionários convencionais e vai, a partir de 2 dicionários, fazer uma reflexão sobre o conceito de tradução. E é interessante, eu acho que é um pouco da proposta que você traz no TCC. Então, para o futuro, querendo continuar pesquisas na área e ampliar, fica essa sugestão. Na página 32, nós vamos ter um pequeno probleminha que você comete um outro equívoco. Você vai falar aí no último parágrafo, na virada da década, surge Catford. Às vezes, as datas que vêm nos textos, elas dizem respeito à publicação daquela edição. Então, o que acontece? Catford, ele não é um autor da década de 80. A tradução do material dele que foi feito no Brasil na década de 80. Então, quando você vai traçar essas mudanças aqui nas décadas, ficou equivocado. Porque o Catford, ele é um autor da década de 50, 60. Essa obra dele foi traduzida para o português nessa edição de 1980. Ela foi publicada pela primeira vez em 1965 e ela é uma das obras que vai inaugurar a ciência da tradução. Ou seja, é uma das obras fundantes dos estudos da tradução tal qual a gente conhece hoje. Então, fica esse alerta. Sempre que for trabalhar com as obras, principalmente de autores clássicos, identificar de fato de quando que é a obra original. Então, o material em algum lugar lá no livro vai estar indicando. A edição original em inglês publicada em. Então, para ter esse cuidado, então isso também precisa de um ajuste. Depois, na página 37, na página 37, você faz uma outra afirmação que vai precisar ser revista. Você vai dizer assim, no fim do segundo parágrafo, que está aí na página, um pouco antes da citação. Todavia, esta distinção não é abordada por esses autores, tendo em vista que para os seus trabalhos, o conceito de tradução utilizado de forma abrangente contempla as necessidades de sua pesquisa. Isso é um equívoco também, isso não é verdade. Por quê? Porque tanto o Rodrigues quanto o Nicoloso dedicam algumas páginas dos trabalhos deles exatamente para diferenciar os dois conceitos. Certeza que o Rodrigues faz isso. Então, fica aí a sugestão, porque eu acho que você ficou preocupado em fazer uma justificativa de tradução e interpretação enquanto próximos,
e para justificar depois um conceito de tradução e interpretação, só que o movimento é exatamente contrário. É exatamente por esses processos serem muito distintos, embora guardem suas similaridades, eles se operacionalizam de maneira muito distinta e cognitivamente eles são muito distintos. É exatamente por isso que o processo, por exemplo, do telejornal vai ser chamado de tradução e interpretação, porque essas características são tão distintas que elas acabam se mesclando, e por mesclarem e serem diferentes, é que o processo é tradução e interpretação, não é por serem próximas. Então eu acho que você fez um movimento que você vai precisar rever a justificativa dele no seu texto, porque o movimento é justamente o contrário. Então eu coloquei aqui para você que tem um tópico intitulado Os Processos de Tradução e Interpretação, em Rodrigues, da página 34 a 43, não precisa anotar, está tudo aqui para você, que diferencia os dois processos, e em Nicoloso, que você não, as referências, tem muitas referências que você vai precisar rever, que estão incompletas. Você colocou que Nicoloso é de 2016, não é, a publicação dela é de 2015, mas na referência final nem tem o ano. Tá? Então, ela retoma Rodrigues, inclusive, e fica das páginas 42 a 50, diferenciando os dois processos. Então, é uma questão de voltar, esses autores falam das similaridades, mas o foco deles é a diferença. Então, voltar para fazer esse movimento contrário. Né? Então, chegando nesse conceito de tradução e interpretação, que você vai justificar no seu trabalho, o que você vai definir, eu senti um pouco de falta de você aprofundar no que o pequeno artigo de Silvério e outros traz. Porque, na verdade, eles não vão definir o processo como tradução e interpretação por serem similares. Eles vão definir assim por serem distintos. Eu até coloquei a citação do texto deles aqui para você, que é a que define o processo e não aparece no seu trabalho. A que aparece não justifica o que você disse antes. Então, provavelmente, tem que substituir essa citação. Então, eu coloquei aqui também no parecer para você, porque eles vão falar exatamente que, como na verdade, a interpretação, inclusive tem um trabalho da Pereira, no caderno de tradução de 2015, da Maria Cristina Pereira, que ela vai trazer essa reflexão sobre processo. Eu nem coloquei aqui, mas fica como sugestão, esse você pode anotar, que ela vai fazer uma reflexão sobre tipologia da interpretação e que ela vai fazer um quadrinho também para diferenciar tradução e interpretação. E o que acontece com o telejornal, que ele pode ser definido como tradução e interpretação na mesma perspectiva de Silvério e outros? É que o registro da interpretação ele não é automático. Qualquer tradução tem o registro automático, porque eles pressupõem um suporte. Né? Então, quando você filma a interpretação em língua de sinais, e aí você traz a questão da escrita que não é consolidada, ela se torna, então, há um suporte ali visual, uma filmagem, que vai guardar a interpretação. Só que essa filmagem, ela pode ser usada tanto para uma tradução em língua de sinais, quanto para uma interpretação em língua de sinais. Então, ela não vai diferenciar os processos. Porque quando você está lá no jornal fazendo só interpretação simultânea, sem uma orientação prévia, sem o projeto de tradução, e está sendo filmado, pode causar uma impressão para quem recebe o material de que aquilo é uma tradução. Só que cognitivamente e operacionalmente não foi. Da mesma forma, eu estou falando aqui espontaneamente. Né? Se você filmar a minha fala, pode depois causar a impressão que eu fiz essa fala para ser gravada, baseada no teleprompter, e etc., quando não foi. Então, quando o processo de língua de sinais ele é filmado, mesmo sendo tradução, ele é filmado para ser tradução, tendo esse projeto, essa fase de orientação, essas características de tradução, ele não é integralmente uma tradução, porque o seu registro não é automático. E tradução tem registro automático. Então, por isso que é um processo de tradução e interpretação. Eu acho que ficou faltando esse gancho
para o conceito ficar claro, porque não é pela similaridade, é exatamente pela diferença e por guardar a característica desses dois processos. E aí agora veio um anseio, eu fiquei querendo mais, na sua análise, de categorias, na hora que você vai falar dos 3 desafios. Eu fiquei querendo que você levasse alguma categoria, por exemplo, enquanto eu vou analisar subsídio interno, eu vou usar a categoria conhecimento cultural, eu vou usar a categoria saberes específicos de tradução, para que você pudesse extrair isso de você mesmo. Né? Porque aí você ficou muito focado no produto do telejornal em relação ao projeto. Então, você fez muito mais uma análise do produto do que do processo. E eu fiquei querendo mais ver o processo, então eu fiquei querendo ver mais seus relatos pessoais lá, dizendo, quando eu olho para essa categoria, eu lembro que durante o jornal eu precisava buscar isso, isso e isso, como você relatou aqui agora. Por exemplo, eu corria na cantina em busca de um subsídio externo. Isso não está no trabalho. E é isso que caracteriza uma pesquisa processual. Então, esses elementos, eles estão em você, mas não apareceram no texto. Então, eu vou fazer uma criticazinha a isso, querendo que eles emergissem um pouco mais, porque, enfim, você era o foco da análise, e, enfim, você propunha uma meta-reflexão. Então, você tinha que, de alguma forma, conseguir se transportar para aquele episódio que você estuda e tentar recuperar algo relacionado àquele episódio que trouxesse para a gente elementos dessa meta-reflexão, elementos processuais. Então, a minha crítica é isso, você ficou muito mais preso ao texto, ao produto, do que ao processo em si. Eu acho que talvez criando algumas categorias dentro dos 3 vieses que você elegeu, você fosse obrigado a buscar mais dentro de você, porque no texto não teria. Então, eu fiquei ansioso por isso. Fica uma sugestão também, durante o texto, eu senti um pouco de dificuldade em entender a hora que você falava só do script e a hora que você falava do script enquanto projeto de tradução. Para mim ficou um pouco confuso. Então, por causa das fases do jornal. Então, o script, em cada fase, ele assume um papel diferente. Numa fase ele é produzido por você, na outra não é. Então, eu senti um pouco confuso. Então, eu acho que você deve explicar os 2 conceitos, mas optar por usar só o projeto de tradução na 3ª fase e dizer isso para o público. Aqui, o script é o projeto de tradução. Porque você diz, mas eu fiquei confuso com as outras fases, com os outros scripts. Então, é uma sugestão. Tem a questão também que você explicou agora do número, que era uma pergunta, porque tem 284 vídeos e no seu gráfico tem só 260, e eu não sabia onde estavam os outros. E aí aí você explicou, eu até anotei aqui agora. Então faça a categoria outros e explique, porque senão não bate o número. Com relação à normatização, é preciso uma cuidadosa revisão. As citações diretas, longas, não vêm entre aspas, tem que cortar todas, já risquei aqui para você. Muitas estão sem página, então tem citação direta, é obrigatório colocar a página. Em alguns momentos há uma confusão com o uso do APUD. APUD quer dizer citado por. Então fulano citado por cicrano. Então, o livro que você leu é o do cicrano. E ele citou alguém. Tá? Então, isso está trocado em vários momentos. Vários momentos está invertido. Então, eu marquei isso lá para você também. Em algumas partes, eu tive algumas dificuldades de leitura, porque alguns trechos você fez com mais de 10 linhas. Muito difícil conseguir ler esses textos. Então, tem que fazer... Eu pontuei e cortei vários. Você vai ver que eu marquei, não, tem que dividir, senão não dá para compreender. E alguns trechos você vai precisar reescrever. Eu coloquei, está truncado, porque ele é muito grande e as coisas ficam soltos. Então, fazer frase curta minimiza o risco de falha, favorece a clareza, a fluidez. Então, fica como
sugestão. E a revisão do português, por causa da pontuação, pequenos deslizes, coisas assim. Eu fiz várias observações durante o texto, não vou citar tudo, elegi os pontos que eu achei que contribuiria de maneira mais geral para o seu trabalho, que eram aspectos mais centrais, que interfeririam no trabalho de fato, né? E acredito que tá bom de comentário, o restante dá para ler aqui. Então fica uma cópia para vocês, orientadores, para poder contribuir aí com o trabalho. Parabéns. Eu acho que sempre é um grande desafio buscar fazer uma pesquisa processual, então ter arriscado nesse campo é muito bom. Eu acho que fica aí um ensaio para pesquisas futuras, abordando mais o processo e menos o produto, de fato. Parabéns, espero que você continue na área, continue refletindo sobre isso. Parabéns aos orientadores. E ficam essas sugestões de correção e de ajuste. Bom dia a todos, bom dia professores, colegas. É um prazer para mim poder estar na banca dessa temática, porque é uma temática que muito me interessa, assim, há muitos anos já, e agora trabalhando com meus colegas professores do grupo de pesquisa, a gente tem um foco bastante centrado na tradução audiovisual. Vou ministrar pela primeira vez a disciplina no próximo semestre, a disciplina de tradução audiovisual, no curso de Letras Libras. Espero que seja um sucesso, né? Vai ser a primeira vez. Espero também que seja bem profícuo para mim. Achei fantástico o trabalho do jornal, acompanhei o trabalho antes de eu entrar para a UFSC, inclusive, né? Eu já em Brasília, onde eu morava, eu vi os links circulando pela internet e assisti alguns episódios, né? E achava bastante interessante. Eu não consegui, na época, naturalmente, acompanhar essa evolução toda. Eu vi alguns episódios e não reparei. Agora eu conheço todo o processo. Daí a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de traduções comentadas, né? Trabalhos com análise de protocolos de verbalização, enfim, que a gente consegue ver esse processo, né? Não só da tradução, mas o processo de produção do material, objetivamente. Bom, espero que a professora continue o trabalho, também tente, né? Conseguiu não bolsista e não os alunos, para que o PJ volte a ter a sua versão, volte a ser telejotado em Libras também, né? Foi muito importante, eu acho, especialmente naquele momento, né? Eu acho que o telejornal conseguiu acompanhar alguns momentos importantes na universidade. E alguns outros momentos podem vir pela frente, talvez, como o próprio texto diz, né? A comunidade, uma grande parcela dessa comunidade acadêmica, que é a comunidade surda, às vezes fica a mercê mesmo de acompanhar o que está acontecendo aqui na nossa universidade. Bom, minhas considerações são todas anotadas no trabalho, né? Se você tiver alguma dúvida, também me coloca à disposição para eu tirar essas dúvidas depois, que às vezes fica um pouco sucinto, você pode não entender muito bem o que eu quis dizer, mas eu estou à disposição se você precisar. E eu tenho algumas dúvidas, eu vou perguntar, eu quero tirar algumas dúvidas, né, com você, e dar algumas sugestões naturalmente. A primeira sugestão é logo no início, quando você fala da história da tradução. E aí, ao meu ver, você dá uma importância à perspectiva criacionista, né? Que naturalmente a gente conta em todos os textos, né? Toda vez que a gente vai ler sobre história da tradução, a gente tem a perspectiva criacionista, mas a gente também tem outra perspectiva, né? Que é a perspectiva evolucionista, né? Então, assim, a perspectiva de que não foi Deus quem criou as línguas, não foi Deus quem criou as diferenças das línguas, que tudo isso foi um aspecto de evolução, que as relações entre os seres humanos, elas foram se tornando necessárias e que, especialmente no âmbito mercantil, né, nas relações políticas, e tudo isso catapultou a tradução, a interpretação e a tradução, ambas, né? Então, acho assim, que é legal ter a perspectiva criacionista, mas é também interessante ter a outra perspectiva, da evolução humana, da evolução linguística, e a tradução ocorrendo como algo natural, inerente a essa evolução, né? E não dá, talvez, nem importância a uma ou outra, né? Aí tem uma
interpretação, que é assim, na página 21, né? Que Derrida corrobora com essa importância. E ainda Derrida era ateu. Então, Derrida nunca, jamais ia corroborar com isso. Os cientistas, na verdade, quando citam o criacionismo, eles estão demonstrando como o criacionismo teve uma importância na história da humanidade, né? Que é uma referência histórica, é uma referência importante, né? Ninguém também tem como ir lá atrás, logo depois da divisão do proto-indo-europeu, e identificar o momento exato em que as duas línguas se separaram e foi necessário haver tradutores para ela, né? São teorias. Então, tem a teoria do criacionismo e tem a teoria do evolucionismo, né? E aí, eu acho que é interessante colocar as duas. É evidente, dois parágrafos assim, né, mostrando as duas perspectivas. E não dando importância nenhuma nem a outra, apenas relatando como elas são. Outra sugestão também que eu tenho que aí parte até do título do trabalho, né? Que é da apresentação. Eu acredito que você tem que trabalhar o texto de uma maneira que a gente entenda com muito mais clareza o que é apresentação, o que é tradução e o que é interpretação no jornal. A gente entende, para a gente eu acho que é um pouco fácil, né? Porque eu só fui compreender o que você estava querendo dizer com a apresentação, e até eu ficava pontuando no início da apresentação, falando, mas ele não vai apresentar nada. Ele não tem nada, né? Ele traduzia, ele interpretava o jornal. Mas aí depois eu entendi que havia um momento de apresentação do telejornal. Mas mesmo assim não fica claro o que é tradução, o que é interpretação. Porque a parte que você analisa é uma parte que eu entendi que era a apresentação. E aí não era a tradução. Porque a tradução seria as passagens que os jornalistas iam para a rua, não é? Que aí sim você puxava o texto de outros. Isso. A apresentação, pelo que eu entendi, você produzia a apresentação. Exato. E você tinha, inclusive, total liberdade para modificá-la enquanto você gravava. Por isso que tem textos que são diferentes, né? Você previa uma coisa no prompter, você lia uma coisa no prompter, mas mesmo assim você implementava. E é normal isso, todo jornalista faz isso, né? Acrescenta até, tem cacos, joga cacos no texto mesmo, né? Mesmo que ele não esteja lá presente. Então, acho que você precisa, em algum momento, distinguir isso com muito mais clareza, talvez até colocando o roteiro e dizendo aqui, ó, esse trecho corresponde numa tabela, pode ser. Isso aqui é a apresentação, ou seja, é um texto em que foi escrito originalmente em português, mas ele já foi pensado a partir da tradução, porque é isso que você fez, né? Você não escreve em português até por ser tradutor, sem pensar já no que você vai fazer em língua de sinais. Você já ia pensando. Então é um processo diferente de você pegar um texto de outro e partir do zero. Porque você não tem controle sobre esse texto. No caso do texto da apresentação, você tinha controle. Então você tem que distinguir com maior clareza qual é a natureza desse texto apresentado. Porque que esse trecho inicial era a apresentação, e aí sim o jornal não é um jornal como outros que a gente vê, com a legenda apenas, né, que é traduzido, você chegar a fazer essa etapa, né, mas ele é diferente, ele é um outro processo. Mas ele também não é um processo como o jornal visual. Não. Entendeu? Então isso a gente precisa distinguir. O jornal visual, ele é apresentado em libras. Mas aí a gente tem muita clareza que eles estão apresentando em libras, mas ele também é interpretado. Ele é a mesma coisa, tem uma parte apresentada e uma parte interpretada. No caso, os próprios apresentadores também são intérpretes da parte que é apresentada, né? Porque eles revezam um com o outro, algumas vezes. Eu não assisti as últimas edições agora para saber como está o jornal agora. Enfim, então eu sugiro que você dê uma maior clareza, né, no que é traduzido, no que é apresentado, o que é traduzido e o que é interpretado. Evidencie isso em algum momento nesse script que você utilizou. Tá? Vou deixar vocês depois. Você fala, uma parte aqui, você fala sobre tradução multimídia e tradução audiovisual, né? Na verdade, elas não são sub-áreas, subcategorias uma da outra, uma é mais desenvolvida do que a outra, ou coisa assim. São perspectivas diferentes, né? Uma
é um pouco mais antiga, a tradução audiovisual, e a tradução multimídia veio com uma nova tecnologia, não para substituir, mas para existirem paralelamente. Às vezes são até confundidas uma com a outra, mas o conceito é quase que convergente, né? Porque até a tradução audiovisual, como multimídia, ela tem um princípio da multimodalidade. Então, independente de ser para internet, para TV, ambos já consideram a multimodalidade. Eu até sugeri que você acrescentasse isso no texto, porque o teu trabalho, várias vezes você fala de texto projetado, né? Eu não sei a sugestão, mas eu não gostei desse termo, projetado, porque fica estranho, projetado. Não sei se inserido, de repente pode pensar depois, então mantém projetado, porque para mim não ficou muito claro que essa projeção era a tela do lado, entendeu? Então, essa multimodalidade existe. E aí isso é característico tanto do multimídia quanto da audiovisual, que são a mesma coisa, os conceitos são convergentes, não há diferença entre eles. Bom, vamos lá. Já chego nas perguntas. Isso aqui depois você vê. E sobre a história, tem 2 livros aqui na biblioteca bem interessantes, que é a Torre de Babel, do George Steiner, e a História dos Tradutores, do Jules Woodruff, né, e Jean Delisle. Então dá para você dar uma olhada lá depois. Eu não vi uma padronização, você disse que vai adotar o padrão quadros, que é tradutor, intérprete, mas ele está padronizado no texto. Cada hora ele aparece tradutor, intérprete, tradutor barra, intérprete, e agora com hífen. Eu acho que você poderia ter ilustrado as classificações, não com essa ilustração, mas com a ilustração da Libras, mostrando a língua de sinais, como ela ocorre. E também acho que poderia, não sei se tem algum registro fotográfico do estúdio. Não, do estúdio. Do estúdio. Acho que sim. Entendeu? Porque aí você ilustrou. Aqui tem uma ilustração da câmera, do esquema do prompter, mas eu fiquei curioso para conhecer esse estúdio, saber como que era o espaço, em termos de tamanho, de o que existia disponível, iluminação, alguma foto que você tenha, né, do seu histórico deve ter. Aí, Switch. exatamente, aí é legal conhecer. Você não nomeia suíte, viu? Não. Eu marquei isso. Você conhece o termo, mas você colocou como equipamentos de edição, sala, alguma coisa no dentro. Não lembro o que você colocou, mas é importante colocar o termo técnico mesmo, suíte. Vou partir para a minha questão, para a minha dúvida. Lá no finalzinho, você, nas suas considerações, alguns apontamentos que eu tenho são os mesmos que o professor Carlos já fez, sobre análise. Eu senti falta também dessa questão processual, até porque você disse que vai utilizar Fábio Alves, o modelo processual de Fábio Alves. Acho isso super bacana, eu estou curiosamente tratando isso no estudo da tradução 3, no Letras Libras, né? Então, de repente, o trabalho depois até servir para os nossos alunos verem como que é um estudo processual. Mas, assim, eu tinha a ideia, assim, de encontrar mesmo esse processo bem mais claro, de unidade de tradução, porque ele diz isso, né? Ele diz que a primeira etapa do tradutor é ir lá e identificar a unidade de tradução. Eu não vi você identificando as unidades de tradução em blocos reflexivos, que são aqueles que você matuta, né? Parece que tudo caiu meio que automático. Parece que tudo foi para o bloco automático, né? E aí, assim, tem aquelas partes em que você fala, peraí, isso daqui foi problemático para mim. Olha, isso daqui eu precisei pensar um pouco mais, aí eu recorri a subsídios internos. Não encontrei solução. Externos.
Aí eu fui ao dicionário Capovilla, corri na lanchonete, entendeu? E você fazer todo esse passo a passo, mas o passo a passo mais completo, a partir do que o processo propõe, né? O processo pedagógico dele. Deixar bem mais claro. E talvez até ilustrar, colocar a ilustração que ele traz no livro, aquela ilustração sintética, não aquela mais complexa, claro que aquela é mais difícil de entender, mas aquela mais sintética, que é bem assim, texto original, unidade de tradução, bloco reflexivo, bloco automático, refinamento e texto final, sabe? Uma coisa bem mais básica, assim entender que é esse o processo, que é assim que se dá o processo, né? E explicar o que talvez até trazer algumas citações dele, o que ele entende como bloco automático, o que ele entende como bloco reflexivo, né? Quais são esses subsídios internos, esses subsídios externos. Eu acho que trabalhar, Fábio Alves, no teu trabalho, tem que desenvolver um pouco mais ele, é importante, mas desenvolver um pouco mais a teoria para o leitor leigo, ou não tão leigo assim, mas conseguir entender o que significa, ou aonde está situado essa questão de subsídios dentro do processo. Vamos lá. Bom, aí lá no finalzinho, já para concluir as considerações, né, porque o resto está tudo anotado aqui. Você falou... Ah, tá, e também você diz lá no início, que você vai falar do modelo de processual do Alves, mas que você também vai abordar de alguma maneira procedimentos, né? Então, acho que talvez pudesse ser interessante você... Não, pode ser Barbosa. Colocar alguma pista ali, olha, aqui nesse trecho aqui eu omiti, nesse texto aqui, nessa partezinha aqui eu preferi explicitar, esse aqui eu fiz um empréstimo, não precisa também fazer uma análise tão grande. Mas não salpicar ali uns procedimentos ali, só para a gente ter uma ideia também que você linkou o processo com essa parte teórica de procedimentos, né? Bom, aí lá no finalzinho das considerações finais aparece uma surpresa para mim, que você fala assim, tradução televisual. Né? Aí eu fiquei surpreso, lá no finalzinho, nas considerações finais aparece assim, televisual, tradução televisual. Eu queria que você argumentasse, porque no texto não tem nenhum tipo de argumentação, de explicação do porquê dessa terminologia, por que você está propondo isso, ao que ela se relaciona com os estudos da tradução e como ela se coloca hierarquicamente dentro dos estudos da tradução, se é que você propõe isso, né? Então eu queria que você comentasse sobre esse termo tradução televisual. Ficou faltando mesmo, mas ele entraria lá na parte do jornalismo, porque a professora Carla estava com linguagens televisivas, e a gente fez uma grande discussão sobre isso, a gente ia abordar essas linguagens televisivas, frente ao telejornal. Ele não é um telejornal convencional, ele tem uma linguagem própria, tendo em vista o público a qual ele atende, bem como suporte, que é o YouTube. Um jornal produzido para a televisão, ele é diferente de um jornal produzido para o YouTube. Ele concerne a enquadramentos, a forma de fazer, a processos, e esse tipo de coisa. Aí a gente chegou nessa nomenclatura de tradução televisual, porque esse televisual é características da televisão, não somente naquela abrangência do audiovisual multimídia, por mais que eles contemplem. Isso a tua fala que são convergentes, eu não tinha essa leitura. Mas a gente chegou nessa conclusão e acabou ficando, não era para ter ficado exatamente por falta de referência, mas era uma discussão bem interessante, partindo do ponto de vista da semiótica, das linguagens televisivas e dessa diferenciação entre linguagem televisiva voltada de um telejornal voltado para a televisão e um telejornal voltado para a internet. Mas aí a gente não pode confundir produção em TV com tradução para a TV. Né? Produzir para a TV envolve naturalmente diferentes aspectos de produção, e que eu até também conheço porque eu tenho formação na área de comunicação, né? Mas traduzir para o vídeo não é a mesma coisa. Então, se a gente for ver lá nos conceitos de tradução audiovisual, ela não vai fazer uma distinção objetivamente do que ela é no meio em que a tradução audiovisual está ocorrendo. Ela vai aparecer, inclusive eu sugiro no seu trabalho que você mostre em que áreas que a tradução audiovisual atua. Você menciona muito rapidamente, mas eu acho que isso deveria aparecer de forma mais clara, que ela trabalha com legenda, ela trabalha com audiodescrição, ela trabalha com dublagem, ela trabalha com
enfim, diferentes aspectos, explicar o que é cada um deles de forma bem rápida. Eu acho que até eu tenho um texto da Santaella, que você tem aquele livrinho preto, lembra que você me prestou uma vez? Da Vereadora Santiago, perdão, Santaella da Semiótica. Que fala assim, dá uma distinção do que é cada um desses elementos que são estudados pela tradução audiovisual. Mas aí, para a tradução, o que importa é isso. São os processos de tradução, né? E de que maneira que o meio pode interferir nesse processo, mas não a produção desse meio, porque o meio é produzido e a tradução é inserida depois, né? Então, o meio interfere nos aspectos de tradução, com certeza, sem dúvida. Cada meio, YouTube, TV, o DVD, que tem a opção, enfim, dublagem para legendagem, cada um vai ter a sua natureza. Mas eu não vejo sustentação para se distinguir a língua de sinais da televisual, até porque ela já está bem localizada lá dentro da tradução audiovisual agora. Vários estudos de tradução audiovisual, dentro de tradução audiovisual, pensando a língua de sinais dentro desse campo, já está sendo colocado. Mas entendendo que a tradução audiovisual é um outro desses elementos, como a audiodescrição, como a legenda, como a dublagem, e aí vem também a legenda em libras, ou a janela em libras, enfim, cada um vai dizer de uma maneira, né? Não é a tradução audiovisual, é a linguagem televisual. Pois é, aí beleza, aí muda tudo, Linguagem televisual. Então pronto, já resolvemos o problema. Mas tradução, aí eu acho que já não fica legal. Mas linguagem televisual, com certeza, aí sem dúvida alguma, né? E esse televisual contempla também o YouTube. Interessante. Bom, você acha que teve alguma... Você acha que muda alguma coisa? O teu trabalho ter ido para o YouTube e não para a TV? Existiria alguma diferença nas linguagens? Para você? Você disse que essa televisual, ele entende, né, exatamente essa distinção entre o que é televisual para a TV e o que viria para o YouTube. São linguagens que são diferentes, são meios diferentes, né? E, naturalmente, até as mensagens vão ser diferentes, né? Como diria McLuhan. Mas, no teu trabalho linguístico, como tradutor, você acredita que existe alguma diferença? Assim, ir para YouTube ou ir para TV? Eu não tenho opinião sobre isso. Eu não tenho opinião porque eu nunca fiz para YouTube. É porque eu nunca fiz para TV. Essa é a questão. Eu trabalhei com TV, mas programas diversificados, não um telejornal. Mas eu lembro que a professora Carla sempre comentava que o telejornal ele tem uma linguagem específica pelo fato de não só trabalhar a questão do texto, mas também a questão dos enquadramentos, a questão da forma de se contar a notícia, ela é diferenciada pelo fato de ser voltada para o público universitário e para o público de YouTube. Porque no YouTube não tem como jogar um jornal nacional lá dentro e não vai ter o mesmo impacto que tem na televisão. Por causa disso. Não tem hiperlinks, né? Exatamente. Tem toda essa questão da multimodalidade. O próximo vídeo que vem já. Essa da minutagem, a pessoa pode escolher o que ela pode assistir, o que ela não quer assistir. Até tamanho. Exatamente. Por isso que o TJ tinha de 5 a 7 minutos. Exatamente. Foi feito um estudo. E isso era melhor que o YouTube. Essas eram as diferenças. E aí, eu senti falta de uma coisa também. Que está lá na sua biografia, que precisa ser revisado, tem muita coisa que está lá que não está no texto, muita coisa que está no texto que não está lá. Mas é o trabalho do Vinícius Nascimento. Porque o Vinícius Nascimento, ele é a primeira dissertação na área de telejornalismo e língua de sinais. E aí eu não vi nada dele aqui no trabalho, né? Então, não entrou, e aí eu não vi nada dele. E aí eu acho que ele, assim, ele é indispensável. A gente tem aí os gerais, histórico geral, mas de repente a gente pode até dispensar aí um outro, né? Beleza. Mas ele não, porque ele começou, ele inaugurou para a gente a ideia de telejornalismo e língua de sinais. Ele até tem, ele fazia o da VAP, se eu não me engano, né? Da VAP. Se não é uma questão de gênero televisivo e associação com tradução de língua de sinais, é jornalismo, exatamente, jornalismo. A linguagem jornalística na interpretação de jornal, que era o jornal da VAP que ele fazia na TV a cabo. Né?
E talvez você pode até usar a dissertação dele para ilustrar mais um outro jornal, que você fala do visual, do de Minas, que não existe mais, né? É uma pena, né? Eu conheci lá, quando existia ainda. Aquela primeira vez que eu fui em Belo Horizonte, eu conheci o professor Carlos. 2 anos atrás. Bom, eu acho que é isso, mas eu adorei o trabalho, eu acho que vai ficar muito bacana depois das correções, das sugestões que todos nós trazemos para você. Espero que venham novos estudos. Era para eu ter tentado esse TCC, mas o Tem dever... uma discussão muito grande quanto a isso. Era para eu ter tentado esse TCC. Mas o dever cívico me chamou, na parte que chamava, então eu precisava atender. Né? Mas valeu, obrigado por ter me considerado da sua banca e eu aqui o trabalho depois que você levar, como eu disse, se você precisar, estou à disposição para colaborar contigo nos ajustes. Achei que fosse Só quero agradecer ao professor Andilson mesmo as contribuições que ele traz e tal. Fiquei muito feliz de ter te conhecido, porque já acompanhava o trabalho pela televisão, sou viciado naquele canal da TV. E só agradecer mesmo pela disciplina que a gente teve junto, a disciplina de saúde, que a gente abordou algumas coisas. Queria que essa disciplina de audiovisual tivesse sido antes desse TCC. Falei com a Silvana, isso tinha que ter sido antes. Quase ela ocorre, quase. Só estarei aqui dentro, mas muito obrigado. A pró-reitoria não deixou. É verdade. Eu cheguei muito em cima da hora e a pró-reitoria não deixou a disciplina ser inserida. Mas eu acho que eu vou abrir vagas. Sim, sabe? Vagas externas. Alunos. Bom, a minha relação com o Arley, ele já apresentou um pouco entre a fala, né, na própria apresentação e aqui no momento de distribuição. A ideia da gente fazer um telejornal acessível nasceu com o TJ UFSC, ou seja, fazer um telejornal para um público, deveria ser dever qualquer produção televisiva ter essa preocupação. Inclusive, não só o TJ UFSC Libras, mas a gente fez um projeto para a própria RBS, para fazer uma produção em cima da TV Com, que é um canal comunitário, que, portanto, ele pega até em UHF, se quiser colocar que a gente chamava antes, pega um videocassete, coloca uma antena feita com cabide de metal, pega também. Então, assim, tem uma popularização, um alcance maior, e a gente poderia propor modelos, né? A única coisa que a gente precisaria era o estúdio do próprio programa para fazer isso. E aí tentamos de todas as formas, mas eles trabalham com um sistema tão recluso de equipes reaproveitadas, estúdios reaproveitados, que a gente só teria entre as 4 e as 6 da manhã para fazer. Não seria muito viável para a gente, embora nós até pensamos em fazer até lá. Então, essa relação de necessidade da gente pensar no jornalismo, e por área o telejornalismo, essa produção acessível, ela vem de uma trajetória muito particular. Eu já trabalhei com rádio acessível, e a gente já fez experimentos sobre uma televisão que pudesse estar mais próxima também do público cego, e há muita dificuldade em função da descrição que é necessária na atuação dos atores, e atores aí não só de ficção, mas também os jornalistas envolvidos. O modo de, e aí por isso a linguagem televisual, o modo de falar na televisão está atrelado à questão da imagem, porque a imagem mostra, então a gente não repete. Só que para esse tipo de narrativa específica, a gente precisaria não só repetir, como descrever. Então, como ajustar isso para o público, né, que não teria a falta desse sentido da visão e de escutar as coisas, e esse texto poder ser interessante, então, de forma acessível para todos. Então, esse é um caminho de estudos que eu venho desenvolvendo há um tempo, e quando o Arley entrou com o projeto de poder fazer parte do TJ, eu já tinha o Benício, eu já vinha, como eu brinco assim, namorando o Benício, e aí a proposta que ele tinha para o TJ não conseguia ser
possível porque a gente fazia ao vivo, não podia antecipar a ele as produções para ele poder fazer a tradução. Então, depois do programa no ar, fazer essa tradução, interpretação para nós, do jornalismo diário, é como fazer uma TV gravada. Comer comida fria. Comer comida fria. Assim. Então, não era uma coisa que fazia parte da nossa natureza. Então, quando o Arley propôs entrar no processo e participar junto da equipe, era o ideal, era o que a gente realmente queria. Talvez o projeto ainda possa ser retomado com essa perspectiva de colocar, pelo menos, na outra semana, se é possível ter, mas a gente precisa ter pessoas, né, intérpretes, tradutores, que participem do projeto, que estejam lá, que possam vivenciar essa história junto com a equipe. Isso é fundamental. Exatamente essa pesquisa que o Arley conseguiu desenvolver e que tem muito chão ainda, eu acho, de desenvolvimento, e é uma coisa muito importante essa interdisciplinaridade. Né? É muito difícil fazer um trabalho interdisciplinar. Então, a gente trabalhou essa perspectiva agora, muito ensaísticamente também, entre a Silvana e eu, como que a gente ia resolver coisas, porque não tem ainda coisas muito estruturadas, e eu também tive recentemente uma orientada de mestrado na área do jornalismo, discutindo fonoaudiologia e relacionando a voz com a credibilidade. E foi um trabalho muito difícil também. Inclusive, na banca apareceram várias coisas, algumas coisas foram muito contributivas e outras foram muito de resistência, de compreender essa interdisciplinaridade. Então, assim, eu acho que eu e Silvana ficamos muito felizes, assim, de escutar essa banca hoje, porque ela é extremamente com foco em como esse trabalho pode crescer. E a gente não percebeu nenhum preconceito, assim, até agora, dessa relação entre jornalismo e a tradução, então, pelo contrário, a gente percebeu como esse trabalho pode deslanchar o próprio Arley nessa pesquisa, nessa sequência, como também outras propostas, outros projetos que possam tematizar essa interlocução. Então, isso acho que é o mais interessante para a gente durante a banca. Muitas coisas pontuais que vocês colocaram, nós já tínhamos percebido, porque muitas vezes a gente vai orientando e mesmo sendo orientador e participando de todo o processo, passa algumas coisas, né? Inclusive, tem uma coisa muito importante que depois eu vou apontar, que vem lá da minha área, que eu deixei passar, e que a gente não pode deixar no projeto, porque ela está bem equivocada mesmo. E outras relações que nós não havíamos feito, até porque a Silvana tinha uns limites em relação à minha área, e eu muitos mais em relação à área, né? Essa área que é o lugar de vocês, de letras livres, porque eu me interesso pela área, porque eu estudo semiótica, sou semioticista, venho dessa base da linguística, mas não necessariamente trabalho com a linguística aplicada, embora leia muitos autores, e eu acho que essa interlocução, gostei muito de vocês estarem com um grupo de pesquisa, né, e talvez eu possa até participar eventualmente em algumas coisas, porque me interessa essa área. Eu acho que essa área é fundamental, essa interlocução, porque o jornalismo é feito para as pessoas. E nós precisamos falar para todas as pessoas. Então, esse é um lugar de fala que nós precisamos tomar de assalto. Assim, a gente precisa trabalhar cada vez mais para isso. E eu acho que é nesses momentos que a gente pode estabelecer parcerias, relações, trocar informações. Então, as observações da minha fala final tem muito a ver com as coisas que a gente pode ir fazendo ao longo do projeto e coisas que a gente já havia percebido de adequações dessa linguagem mais científica, a fluidez do texto em relação, muitas vezes, o Arley ficava muito preocupado em referir como o autor estava fazendo, e aí o texto ficava muito rebuscado. E o científico não precisa, na verdade, trabalhar tanto rebuscamento, assim, a gente pode ser mais objetivo e ser fiel, sim, ao que o autor diz. A questão de discutir mais, não só os conceitos que foram trazidos, como os resultados finais. Eu acho que isso a gente só conseguiu
perceber mesmo, depois do trabalho pronto, né, que a gente fez essas considerações, a gente podia ter ajudado o Ale a ir mais um pouco. Tem coisas que já apareceram, da Silvânia apareceram minhas, que a gente já tem anotado também para fazer, e eu acho que essas observações que vocês fizeram vão potencializar essas observações que a gente já havia levantado. Também trouxe coisas novas, muitas coisas novas, que são super interessantes para a gente aprofundar. Algumas que eu acho que são possíveis ainda antes da entrega final da monografia. Acho que bem possível de serem feitas. Outras, eu acho que é aquele último parágrafo de conclusão que a gente diz, bom, essa pesquisa ainda pode pensar tal coisas, mas para uma próxima etapa. Acho que abriram-se vários leques, né, dentro dessa perspectiva. Dizer também assim, de como é interessante o desafio para nós que somos professores, que estamos nesse caminho do ensino, ou seja, de buscar estratégias de como ensinar melhor no mundo onde os nossos alunos já chegam sabendo muito. Então, aquele status que nós tínhamos, nós vamos abrir um mundo novo para vocês, não é mais assim. Né? Em qualquer das áreas, os alunos chegam com um domínio, um acesso de informação, em função da rede de compartilhamentos que a internet permite, que muitas vezes eles vêm mais para questionar esse nosso modelo de ensino, os nossos próprios autores de base, a nossa própria existência enquanto professores, né? Do que, na verdade, mais abertos para aprender. E o que eu percebi nessa relação, em relação com vários colegas do Arle que estão aqui e que participavam das reuniões do TJ, participavam das avaliações que a gente fazia, é exatamente assim, uma vontade de aprender, estar aberto para renovar, para se reestruturar, ou seja, produzir novos conhecimentos a partir também daquilo que a gente pode doar, né, e dividir. E isso é uma coisa extraordinária. Então, também a experiência, principalmente para mim, que venho de uma área da comunicação, que é uma área interna ao movimento tecnológico, e como ela impacta nos estudos que vocês vêm trabalhando, como ela impacta diretamente nos alunos e nas pessoas das quais os alunos interferem na vida a partir da interpretação e da tradução, é muito importante, muito interessante, assim, e é gratificante a gente entender que a gente já é necessário nesse processo, que a gente pode contribuir nesse processo. É um mundo que tem tanto esvaziamento de sentido e da própria questão das relações humanas. Então, a gente percebe cada vez mais a importância da gente dizer, olha, é preciso se relacionar, e nesse caso a linguagem acessível é um veículo primordial de relacionamento. Então, o fechamento que eu queria fazer, teve uma coisa que a gente discutiu, e que é uma coisa que acho que na banca a gente pode dizer, até para saber se tem o aval dos colegas ou não, que é em relação ao título do trabalho. Se é jornalismo e tradução, ou se seria telejornalismo e tradução. Porque, do ponto de vista, a minha área, né, eu sou pesquisadora da área da televisão, do telejornalismo, e sou defensora dessa área, porque muita gente acha que a TV está morta. E eu disse, querido, não está. Ela nunca esteve tão viva, que agora ela está, né, espraiada em todos os lugares. Então, e o telejornalismo, ele é o jornalismo feito para telas, e não é só para a televisão, ele é para computador, smartphone, etc. Ou seja, ele é televisual, não é só a televisão de visão à distância, mas é o jornalismo de telas. Então, que talvez essa proposta do título seja mais adequada para o telejornalismo, que você não discute impresso, você não discute fotojornalismo, você discute um telejornal. Então, eu acho que você está nesse caminho desse segmento mais específico, desse telejornalismo, que era uma questão que a gente discutiu, e depois o nome ficou jornalismo, porque a gente acreditava mais abrangente, mas é uma pergunta que a gente faz para a banca. O que vocês acham? Seria mais interessante a gente trabalhar mais segmentado, poder deixar isso como uma marca mais
até uma marca linguística mesmo, né, dentro desse processo. Política, né? No meu aspecto é uma marca política, mas bem forte. Bem forte mesmo. E em relação a algumas coisas, a costura que o Arley fez foi exatamente para tentar agradar as duas orientadoras. Então, os títulos e subcapítulos, né, essa busca que ele faz de fala povo, é aquilo que é o mais tradicional dentro do telejornal, ou seja, você vai para a rua e pergunta para as pessoas, faz uma enquete, né, uma pergunta com várias pessoas respondendo. Isso digamos, o âmbito mais democrático que a gente tem. Então, no sumário, ele tenta, a partir dos nomes dos capítulos, responder a mim, e a Silvana e a mim, ou seja, ele tenta nos incluir nesse processo que eu particularmente achei um caminho muito carinhoso e corajoso, né? Exatamente por ser um trabalho, uma monografia, estar mais no âmbito do científico, e poderia não ser até reconhecido isso como científico para a banca. Então, é um ponto que eu queria levantar. E apenas para deixar registrado, lá na página 65 do trabalho, porque os colegas aqui estão vendo a defesa, mas não tiveram acesso a todo o material ainda, o Arley faz um comentário que eu preciso retificar. A minha maior parte de olhar do trabalho estava aqui e de certa forma, passou batido para mim isso, que é a relação dos softwares e o acesso dos alunos a softwares. Bom, no jornalismo, nós temos uma disciplina específica que é obrigatória e que se chama Tecnologia em Telejornalismo. E ela faz exatamente isso. Ela faz os alunos aprenderem a usar os softwares básicos para a produção de um telejornal, de um material televisual. E ali não só o telejornal, mas qualquer produto de jornalismo para telas ou para televisão. Então, essa tecnologia, eles aprendem não só o Adobe Premiere, como o Adobe Audition e o Adobe After Effects. Ou seja, é o pacote Adobe, na verdade, que eles aprendem. E é uma disciplina que ela está dentro da grade de telejornalismo. Então, por exemplo, o pessoal de rádio, sim, aprende com um ajudando o outro. O pessoal de impresso aprende com um ajudando o outro. Mas no telejornalismo, foi uma luta política nossa também, porque o telejornal precisa desse software para ser produzido, e o aluno precisa entender essa produção para fazer o telejornal. Então, ele é fundamental ali. Tanto é que ele é uma disciplina obrigatória na primeira fase. O aluno entra, a primeira coisa que ele aprende é mexer nesses softwares, e junto com essa tem uma outra disciplina que também é obrigatória na primeira fase, que é redação para telejornalismo. Então, ele sai dali apto para, na segunda fase, produzir o telejornal. Então, isso também e no trabalho está colocado como que os alunos não têm esse acesso. Então, a gente não pode deixar isso passar, e aqui assumo total minha culpa, né, de não ter percebido isso na hora do texto, ter deixado passar isso para a banca. Mas nós vamos retificar. Não, eu pontuei aqui também no texto, até esses softwares também, eles são disponíveis aos alunos pela plataforma remota. Eles também podem utilizar abertamente o software na universidade. Está lá escrito que eu fiz essa disciplina. Se você me permite uma conversação, a gente estava falando dessa página, mas você sabe o que teve uma... Eu não sei se eu deixei passar de repente, mas eu não vi o vídeo. Que vídeo? O vídeo da análise. Está linkado ali. Eu não consegui encontrar. Aí tem nessa mesma página, tá aqui, o vídeo escolhido para a edição de 26, aí eu pensei assim, cadê? E aí, como é que eu encontro esse vídeo? E aí no YouTube tem muito vídeo, né? E 65. Eu não sei se ele está perdido em algum outro lugar, e eu não reparei. Mas eu não assisti. Eu vi todo o trabalho, mas eu não assisti o vídeo. Então, acho assim que você tem que colocar aqui mesmo, nesse ponto aqui, o link. É na página 65, no último parágrafo antes do 4.2.
É quando você define qual é o material. E outra coisa que a gente ficou só para a cópia final, da gente colocar um DVD com a cópia. Pois aí. Acho que vai ser ótimo. Se me permitir, eu acho que nessa parte aqui é interessante incluir essas sugestões que você colocou na disciplina, mas também pontuar que no curso de letras livres no currículo tem uma disciplina de tecnologias da informação, só que talvez ainda não seja no nível que o próprio jornalismo trabalha. Então, trazer esses dois cursos, já que o ponto de interlocução é o jornalismo e a tradução, colocar essas duas disciplinas em diálogo e apontar os desafios para os tradutores e intérpretes numa possível relação futura. Nossos conhecimentos na parte de tecnologia, na parte de edição, né? Então, assim, destrinchar mais um pouco desse parágrafo, contemplando as duas áreas. E, de certa forma, também relativizar um pouco. Eu acho que o olhar do aluno, ele tem, assim, o olhar no seu lugar de fala. Mas, às vezes, por exemplo, a gente disponibiliza, além disso, oficinas. E, às vezes, fica o bolsista e o professor a manhã inteira aguardando. Aí, quando chega na aula, você quer dizer assim, mas eu não sei fazer. Mas e por que não foi na oficina? Mas eu tinha outro compromisso. Então, às vezes, também tem uma vontade, e tem como você também apontou, né, Ednilson, está disponível na internet. A pessoa pode também, tutoriais desses softwares que estão disponíveis na internet. Então, tem também o interesse do indivíduo em buscar e aprimorar. E o domínio desse software não é o ensino dele, é o exercício. Então, você aprende o básico, se você não for exercitando um atrás do outro, você não vai pegar. E aí você vai ter que fazer de novo a mesma aula, para poder pegar a base do processo. Então, tem coisas assim que eu acho que a gente pode dar uma burilada aqui, até para mostrar, porque, embora para a atualização tecnológica, os laboratórios da UFSC eles estejam aqui, o de jornalismo ainda é melhor que muitas emissoras que estão espalhadas pelo Brasil. A estrutura que nós temos aqui, de produção, ela está, talvez, não próxima da Rede Globo ou da IBS, que é uma das maiores empresas, né, de produção, de comunicação do sul do país, mas ela está muito próxima de várias emissoras, como Band, SBT e tal. Inclusive, o nosso estúdio é melhor que o estúdio da Band e da Band, que é aqui perto do próximo, né? Eles vêm, às vezes, aqui e eles dizem, vocês reclamam da transmissão, mas faz parte, a gente tem que reclamar e cada vez querer um espaço melhor. Então, assim, tem uma estrutura, mesmo que ainda um pouco em defasagem, mas com muitas possibilidades. Então, mas era mais isso, e de forma era agradecer as colaborações da banca e dizer que a gente se desafiou também, né, agora de fazer o trabalho dessa forma coletiva. Assim. Eu agradeço todas as sugestões dos colegas também. Convido todos a se retirar para a sala, para que a banca possa discutir e dar o parecer final. E assim que a gente tiver até decidido, a gente chama vocês. Warley, claro. Você cortou a transmissão? Tchau, pessoal.